Olá, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Jackson Carvalho e hoje vamos para a aula de número 14, aula de língua portuguesa. Vamos ver na tela o tema de hoje. O tema da aula de hoje é a leitura de textos legais e normativos. Então vamos lá, vamos iniciar primeiramente com uma reflexão. Vamos ver aí na tela uma reflexão de Augusto Branco, que ele vai dizer o seguinte: a finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender. Bom, gente, vamos refletir um pouquinho sobre essa frase aí. O que é que vocês entenderam dessa reflexão? Ele vai falar aí nessa frase algo que é importante: se comunicar. Nós sabemos que para quase tudo que existe na vida, existe a necessidade de se comunicar. O ser humano tem essa necessidade desde muito tempo. Desde muito tempo o ser humano ele vai buscando estratégias, formas, mecanismos, maneiras de se expressar e de se comunicar. Então a comunicação é algo importantíssimo. E a finalidade da comunicação é que nós possamos ser entendidos, né? Que nós possamos ser compreendidos. Mas, dependendo da maneira como você se expressa, como você fala, como você se comunica, às vezes esse entendimento não acontece, né? Então é quando às vezes a gente vê alguém que se comunica, fala alguma coisa, não é bem entendido, não é bem compreendido. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que às vezes esse desentendimento acontece quando a comunicação ela realmente não acontece da forma como ela deveria. Beleza? Bom, vamos lá. Iniciando a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o que é o texto normativo, pessoal. Então vamos entender bem. Pelo próprio termo, pela própria palavra, é fácil nós percebermos que um texto normativo é um texto que é preenchido, é um texto que traz normas, certo? E o que é que seriam normas? Normas são regras, regras do dia a dia, regras, preceitos, deveres, entendem? Então, um texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos e destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Por fim, normativo é aquele que estabelece regras ou normas, certo? Então, veja bem, quando a gente fala sobre algo que é normativo, sobre uma norma, sobre uma regra, isso está presente no nosso dia a dia, gente. A gente sabe que para tudo que existe, existem regras, né? Existem normas que nós precisamos seguir. Você na escola tem as regras, né? Você sabe que você tem de fazer certas coisas, né? Você, por exemplo, deve estudar, deve utilizar o livro, deve fazer as atividades, deve respeitar os colegas, deve respeitar o professor e assim por diante, não é verdade? E que você também tem algumas coisas que você não pode cumprir, né? Que você não pode fazer, como por exemplo, você não pode desrespeitar o professor, você não pode desrespeitar o colega, você não pode conversar atrapalhando a aula. Então são coisas que a gente sabe que existem no dia a dia. E para que essas regras existem? Exatamente para manter a ordem, para que as coisas aconteçam. Imagina, gente, se nós vivêssemos num lugar sem regras, sem normas. Como é que seriam as coisas? Acho que não seriam muito bem-vindas, né? Porque a gente teria um mundo aí onde cada um faria o que quisesse, sem pensar no próximo, sem pensar no outro, e não é bem assim. A gente tem que aprender a viver em sociedade, viver em conjunto, e por isso as regras são importantes, beleza? Então, olha só na tela. Segundo o Dicionário Eletrônico 2009, o significado de legal, tá? É aquele que se refere às leis judiciais, estabelecido, definido, aprovado pela lei ou que nela tem sua origem, certo? Então, o que a gente fala de legal, a gente sabe que o legal normalmente a gente usa para algo que é bacana, né? Ah, fulano é legal, a aula de hoje foi legal, o livro que eu li foi legal. Mas o legal, ele normalmente é associado também
a algo que tem a ver com a lei, certo? Então, quando diz assim, olha, isso é legal, então quer dizer que isso está conforme, de acordo com a lei, tá? Quando é ilegal, é porque a gente sabe que não está de acordo com a lei. Então, os textos normativos, normalmente são textos que falam dessa legalidade, que falam de coisas que são legais e coisas que são ilegais, para que nós possamos ter conhecimento e nós não tenhamos aí um contratempo, né, em cometer coisas que são ilegais, certo? Bom, vamos lá. Adiantando um pouquinho essa parte, gente, presta bem atenção. A gente falou aqui a questão da necessidade das regras, né? As regras são importantes para o convívio social, para que nós possamos ter um convívio seguro. E aí eu vou dar como exemplo as regras de trânsito. Gente, imaginem só se não houvesse regras de trânsito. Como é que seria o trânsito de onde vocês moram, o trânsito da cidade onde vocês moram? Eu acho que seria uma bagunça, né? E até com regras você sabe que tem gente que não respeita. Então, as regras elas são importantíssimas para o nosso convívio, certo? Elas servem também para a gente poder conseguir algumas coisas. Se você cumprir com as regras, você consegue chegar em algum determinado objetivo. Por exemplo, se você tem como regra para a sua vida estudar o assunto que o professor ensinou em sala de aula, você pode conseguir como objetivo uma boa nota na avaliação, certo? Você segue uma regra específica dentro do trabalho, você está trabalhando dentro de uma empresa, você cumpre as regras direitinho, quem sabe você não pode conseguir uma promoção no seu trabalho, ou seja, você ser promovido a um cargo melhor. Então, se você segue as regras, provavelmente você vai conseguir atingir objetivos que são positivos para a sua vida, certo? Bom, vamos ver aqui agora alguns exemplos de textos normativos e legais, ok? Primeiro texto que eu quero trazer para vocês é um texto importantíssimo, essencial, que é a nossa Constituição Federal, certo? Para quem não sabe, ou já ouviu falar e não sabe muito bem o que é, a Constituição Federal é o documento máximo existente no nosso país. A última Constituição escrita e em vigor, que ainda está, ainda está aqui, né, no nosso convívio, é a Constituição Federal de 1988, que vai dizer tudo aquilo que se refere aos nossos direitos, nossos deveres enquanto brasileiros. Então, esse órgão é o órgão máximo. Todas as outras leis do nosso país, elas devem estar de acordo com o que diz a Constituição. Então, a Constituição precisa ser bem respeitada. É um documento importantíssimo. O segundo documento que eu gosto de trazer aqui para vocês é o ECA, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai trazer aí presente todos os direitos que a criança e o adolescente possui e também os seus deveres, tá, gente? A gente não pode só falar dos direitos, mas a gente também tem que falar dos deveres que a criança e o adolescente possui. Terceiro documento, terceiro texto normativo, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse também é um documento importantíssimo, é um documento universal, então você vê o nível dele, né, gente? Você vê que a Constituição Federal, ela tem uma importância em nível nacional para nós brasileiros. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha o nome, universal, ela diz respeito a todas as pessoas do planeta, certo? Então, é a declaração que vai dizer o que a pessoa humana, ela tem direito, na verdade, ela tem direito à vida, ela tem direito à alimentação, à moradia, à educação, à segurança, à saúde. Então, esses são direitos garantidos às pessoas humanas, ok? Outro exemplo de um texto também normativo é o Código Nacional de Trânsito. E aí a gente está vendo, né, um código que tem o seu exercício aí dentro da esfera nacional, para nós brasileiros, certo? E aí vai trazer todas as regras
que os motoristas, os pedestres também, tá, gente? A gente tem que saber um pouco do Código Nacional, mesmo que você não dirija algum veículo. Você tem que também entender um pouquinho, porque nós que estamos andando, circulando pelos lugares, a gente tem que saber como é que funciona, né? Saber utilizar a faixa de pedestres, saber observar o semáforo corretamente, tudo isso. Então, o Código Nacional também é um texto importantíssimo. Vamos para a segunda pergunta. Você sabe por onde circulam os textos normativos e legais? Bom, os textos normativos e legais, eles circulam praticamente em todas as esferas da vida humana. Então, você entra na escola, tem lá as suas regras, né? Os seus deveres. Você entra no hospital, tem lá o que você tem que fazer, né? Tem que fazer silêncio, não pode fazer barulho, tem todas. A gente está vivendo agora um período que a gente tem seguido várias regras, né? Ou seja, por exemplo, você está em algum local, você entra num supermercado, tem que estar usando a máscara, você não pode ficar sem a máscara dentro do ambiente, você tem que higienizar as mãos, não é verdade? Então, a gente está vendo muito, muito forte a necessidade de cumprir as regras agora, até porque a gente está falando de uma situação que envolve a saúde pública, ou seja, a saúde de todo mundo. Se alguém descumprir as regras de saúde pública, isso vai acabar afetando não só a própria pessoa, mas também as pessoas ao seu redor. Por isso que é necessidade de tomar vacina, por exemplo, não é verdade? A necessidade de você respeitar o distanciamento, de você higienizar as mãos, de você ter essa consciência para que nós possamos não apenas nos preocupar com a nossa saúde, mas também com a saúde do próximo, certo? Então, pessoal, as regras, as normas, elas estão em todo o ambiente, certo? Elas estão em todos os lugares, todas as esferas de circulação de pessoas, beleza? Bom, entre outras coisas, como a gente pode ver aí na tela, os textos legais dão segurança às relações humanas, pois estabelecem direitos, deveres, como devemos nos comportar na vida social. Assim que precisamos fazer para agir de acordo com a lei, quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras, o que fazer para garantir os direitos. Ou seja, gente, os direitos, eles não são apenas deveres, né? Coisas que vocês devem cumprir. Mas eles são também uma forma de dar segurança a vocês. É uma forma de nos garantir uma segurança. Por quê? Porque a partir dos direitos que nós temos, nós conseguimos saber quando alguém, por exemplo, nos atinge. Quando alguém, por exemplo, tenta infringir o nosso direito. Por isso que a gente tem de conhecer os direitos, a gente tem de conhecer as regras, certo? Para a gente poder nos proteger também, certo? Vamos lá. A terceira questão é o seguinte: a linguagem dos textos normativos e legais. Vamos ver qual é a linguagem recorrente mais utilizada nesse tipo de texto. Vamos ver aqui na tela. Os textos normativos e legais, gente, eles devem ser claros, de modo a não causar problemas de compreensão para o público a quem ele se destina. Ou seja, as pessoas elas têm de compreender aquilo que o texto apresenta. O texto ele não pode falar sobre coisas que a gente não compreende. Ele tem que ser algo objetivo, tem que ser claro, não pode dar margem para interpretações duvidosas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que o texto está dizendo é o que o texto está dizendo, certo? Então, se o texto garante que todas as pessoas têm direito à educação e à segurança, não é só Jackson, não é só você que está em casa, não é só outra pessoa, mas todas as pessoas têm direito à educação, à segurança e por aí vai. Então, o texto ele tem que ser muito objetivo, para evitar essa interpretação duvidosa, ok? Além disso, a linguagem do texto normativo deve ser simples, já que o objetivo de textos assim é estabelecer normas de conduta nos diversos campos da vida social, procurando evitar ao máximo a possibilidade de interpretações variadas
quanto ao que o texto estabelece. Por fim, vamos ver aqui algumas características linguísticas dos textos normativos e legais. Então, uma das principais características é o uso do que nós chamamos de verbos no modo imperativo, pessoal. E também o uso de verbos no infinitivo. O que seria um verbo no modo imperativo? Vamos ver aí na tela. O imperativo é aquele modo verbal em que nós normalmente utilizamos para poder dar uma ordem, um pedido, expressar uma proibição para alguém. O imperativo ele pode ser afirmativo ou negativo, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, respeite o distanciamento social. Isso é uma ordem de modo positivo, afirmativo. Você deve respeitar. Agora, se eu falo, não entre sem o uso de máscara. Veja que isso já é uma regra de proibição, mas também eu estou utilizando o modo imperativo do verbo. Então, o modo imperativo é muito comum em textos normativos, em textos legais, certo? Aí na tela vocês têm alguns exemplos, aí uma tabelinha da conjugação do verbo vender e do verbo partir. Eles, tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma placa de trânsito que diz assim, não estacione, né? Ou seja, pelo símbolo a gente já entende qual é a regra, né? E nesse verbo aí nós temos o verbo no modo imperativo, né? Não estacione. Um caso também é o uso dos verbos no infinitivo, gente. O infinitivo é a forma nominal em que o verbo termina normalmente com a vogal A e a consoante R, ou a vogal E e a consoante R, ou a vogal I e a consoante R. Ou seja, usar, falar, andar, amar, crescer, saber, partir, por aí vai. Então, essas formas verbais, nós dizemos que fazem parte do infinitivo, né? O verbo ele está na forma do infinitivo. E aí, quando você tem, por exemplo, aí na tela, olha só essa placa. Cuidado, não usar material rejeitado. Então, temos aí o uso do verbo no infinitivo, que está expressando uma regra, né? Está expressando uma proibição. Então, tanto pode ser utilizado o modo imperativo, como também o infinitivo para poder passar essa regra, passar essa norma para as pessoas. Beleza? Uma curiosidade, tá, gente? Olha só. Nem sempre as regras, elas surgiram, na verdade, com a escrita. No passado, gente, há mais ou menos 4.000 anos, as leis e as normas elas eram estabelecidas oralmente, ou seja, hoje a gente tem documentos escritos, né? A gente lê os documentos para poder conhecer as regras. Mas no passado, as regras elas eram normalmente estabelecidas oralmente. Então vinha uma pessoa e se pronunciava dizendo os deveres, os direitos, as regras que as pessoas deveriam seguir. E isso era feito de forma oral, certo? Hoje em dia a gente tem tudo registrado de forma escrita. E, por fim, qual é a estrutura dos textos normativos e legais, pessoal? Vamos ver aí na tela, olha só. Os textos normativos e legais apresentam estruturas variadas, isto é, tem formas diferentes de organização. Então, depende do documento. Então, dependendo do documento, a gente tem artigos. Os documentos eles podem ser divididos em capítulos, em seções, em parágrafos e por aí vai. E aí a gente tem como exemplo aqui a Constituição Federal. Vamos ver aqui adiante. Olha só. Na verdade, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja que ela é dividida em artigos, estão vendo? Então, tem o artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e por aí vai. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos por participarem de casa, acompanhando as nossas aulas. Curtam o vídeo, compartilhem
com os seus colegas e acompanhem as próximas aulas. Depois também acessem o portal da EducaPE para conferir o material todo na íntegra, para vocês reforçarem todo esse conhecimento. Um forte abraço para vocês. Até a próxima aula.